Uma semana com um momento mais difícil aí que já vem se formando há alguns dias, uma quadratura entre Marte e Saturno. A gente vai perceber bem forte na segunda-feira, mas com muitos momentos interessantes, muito mais do que na semana anterior. Nós vamos iniciar, inclusive, a semana muito bem, vamos fechar a semana muito bem também. Então, me acompanhe aqui no dia a dia, 7 de dezembro ao dia 13 de dezembro, e a gente tem até ingressos também nessa semana, né? Tem muito movimento, é uma semana bem recheada aí de aspectos no céu. Aproveita esse momento para aquelas questões mais técnicas aqui do YouTube, do canal, né? Para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho, deixar seu comentário aí, se perceber nessa última semana aí como foi, final da semana, né? No sábado aí com um perfil bastante sensível. E o que vocês têm achado aí desse triângulo, né? Que se ele está mesmo sendo percebido aí cotidianamente, e vou pedir para vocês também curtirem o vídeo, ajuda muito na divulgação do canal, e arrastar o vídeo aí, hypando o vídeo também, hein, hypando um comentário aí, que me ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Vou aproveitar o momento também para convidá-los aqui para a sessão de membros, onde a gente estuda mais a fundo a astrologia, e para os cursos da plataforma EAD, que estão com 50% de desconto, só pegando o cupom aqui e aplicando lá no carrinho de compras, você já tem 50% de desconto. Então, acesse a plataforma eadaprenderastrologia.com.br e vamos começando aqui a falar dessa semana. O dia 7 ele vem numa sequência, inclusive, daquele perfil, ele vem com uma sequência, inclusive, do perfil do sábado. Vocês vão perceber aí no sábado, dia 6, né? Quem estiver assistindo aqui, eu estou postando no dia 6 à tarde, então devem já ter percebido a influência de água muito profunda, né? Com a Lua se aproximando da conjunção a Júpiter e o Mercúrio chegando ao trígono a Júpiter também. Um triângulo de água ali muito forte. Bom, nós vamos iniciar a semana no dia 7 exatamente com a conjunção Lua-Júpiter. Então, conforme vira do sábado para o domingo, essa influência vai aumentando mais. Ela é bem calma, mas tem um perfil muito abundante, muito próspero, né? A gente tem aqui a Lua no domicílio e Júpiter na exaltação. Realmente é uma configuração de alto nível de prosperidade, ela é bem fértil. A gente pode aproveitar tanto no sentido das coisas do plano material, né, aquisições, compras, o assunto do dinheiro, vamos dizer, como também podemos aproveitar muito no sentido criativo. Se vocês tiverem uma época das suas atividades, elaborando projetos, por exemplo, pode aproveitar muito essa influência no processo criativo, né? Porque ela dá configuração de muita profundidade, percepção, além do comum, né? Ela é bem sensível, então você consegue abstrair com muita facilidade e ter acesso a conteúdo criativo, enfim, principalmente quem já tem esse perfil de criatividade, porque aí concilia uma característica natural com uma conciliação do clima, com o perfil do clima, né? E vai ficando bem legal. Agora, pode ser interessante também para as atividades do campo administrativo e os cuidados pessoais. Muito bom. Num sentido bem amplo, Júpiter representa a justiça, ele representa os estudos, o campo místico, religioso, aquele perfil do mestre, né? A configuração também mais do assunto beneficente, do apoio, auxílio. Então, gente, tudo isso fica muito forte no domingo, porque a gente inicia o domingo, então, com essa conjunção que vai ser 13 horas e 51 minutos. Nós vamos pegar a manhã toda, a madrugada, a manhã toda com essa influência. Olha só que triângulo bem interessante, né? Bom, e às 13h57, 6 minutinhos depois, é o Mercúrio chegando exatamente a esse trígono com Saturno. Então, a Lua chega na sequência, né? No sábado, o Mercúrio chegou ao trígono com Júpiter. Aí a Lua chega à conjunção com Júpiter e agora o Mercúrio chega ao trígono com Saturno. E depois a Lua vai ter o trígono com Saturno. Então, esse triângulo no domingo ele está muito forte. Então, quando for 13h57, 6 minutinhos depois da conjunção, o Mercúrio chega quase simultâneo, né? E aí esse perfil ele continua profundo. O Mercúrio aqui em Escorpião, próximo, inclusive, do lote da fortuna, tem um perfil bem sensível também, muito profundo. Ele é bom para pesquisa, encontrar soluções, porque realmente, gente, ele tem uma característica de olhos de águia, né? Como eu falo para vocês, ele tem um perfil bem profundo e de acesso às coisas, assim, também, né? Uma percepção bastante elevada. Então, a gente pode aproveitar tanto para estudar como para lidar, né, com as atividades de aprofundamento, porque vai conciliar, inclusive, no perfil de Lua com Júpiter, acontece quase que simultaneamente, né?
Então a gente tem essa tendência mística, sensível, ela tem uma característica que não é apressada, né? Tem um perfil de aprofundamento bem interessante, né? Depois que o Mercúrio passa no trígono com Júpiter, algumas horinhas depois, 15h50, depois que o Mercúrio passa pelo trígono com Saturno, quando for 15h50, a Lua chega ao trígono com Saturno. Então, o triângulo continua ativo, né? Porque a Lua veio aqui, quando ela chega a esse trígono com Saturno, ela ativa também o trígono Júpiter-Saturno. Então, isso fica, olha como essas linhas são grossas, né? A gente, no software aqui no Janus, né, percebe essas linhas grossas quando os aspectos são fortes, tá? Então, a gente tem esse triângulo realmente muito marcante nesse domingo, tá? Bom, eu recomendaria para atividades do campo místico, para relaxar, para assistir um filme, para ler um livro, para ir a eventos relacionados ao campo místico, religioso, para cuidar dos seus assuntos pessoais, para estudar também, para pesquisar, está muito interessante. Ele não é muito prático, né? Então, por exemplo, para solucionar burocracias, ou às vezes para reparos muito técnicos, assim, talvez não, mas pegando esse fator muito relacionado a conhecimento e sensibilidade, aí você pode aproveitar muito bem, né? Bom, é interessante também para viagens, né? Se você estiver viajando. O contato também com os assuntos culturais, né? Relacionados a idiomas, essas questões todas. É um perfil aí que vocês vão aproveitar super. Agora, gente, o bom dessa sequência é o nível de prosperidade, porque no sentido eletivo, essas configurações muito favoráveis da Lua ajudam muito, né? Então, a gente tem uma característica boa no sentido de prosperidade para iniciativas. E aí a Lua passa pelo trígono com Saturno às 15h50 e 15h58, o Mercúrio que vem acompanhando a Lua, chega ali ao trígono, né, com a Lua, exatamente, né? Então é um jogo entre Lua, Júpiter, Mercúrio e Saturno, realmente o grande triângulo. 15h58 é esse trígono aqui, olha, de Mercúrio com Lua. Bom, ele continua com o perfil. Aqui a gente tem uma tendência no domingo também que facilita muito o processo de análise, né? Então, para atividades do plano intelectual que precisam de um aprofundamento nesse sentido analítico, também super bacana, né? Como eu falei para vocês, ele só não é muito interessante para atividades muito práticas ou que exijam muito esforço físico, uma dinâmica assim de muita velocidade, porque é um triângulo da água, né? E a água tem frieza, e a frieza ela não imprime movimento acelerado, né? Ela é mais fechada. Mas, sendo aspectos muito favoráveis, ele tem um nível de segurança, de profundidade, de confiança, de esperança, realmente muito bom. Então, isso será às 15h58. E aí, gente, o que acontece é que a Lua vai ficar um pouco fora de curso, um pouco, muitas horas. Quando for 23h48, ela ingressa em Leão. Então, o aproveitamento para as iniciativas é até as 15h58, que é o trígono entre Lua e Mercúrio, que aí encerra essa dinâmica aí de trígonos e conjunções da água, né? Bem forte, tá? Então, desde as 15h58 até as 23h48, a Lua fica fora de curso, continua em Câncer, é reservada, mais calma, né? Mas já não tem favorecimento para as iniciativas. A Lua ingressa em Leão, imprimindo um pouco mais de vigor, de energia, de motivação, tá? Na verdade, ela já ingressa em Leão, né? E começa a se aproximar do trígono a Vênus já logo que ela ingressa em Leão. É um trígono bastante motivador. Ele vai ser perfeito na tarde da segunda-feira. E no sentido eletivo, ele é bastante favorável. Mas o que acontece é que na mesma dinâmica, Marte está chegando à quadratura com Saturno na segunda-feira, às 21h15. Então, assim, a gente tem um clima que para o desenrolar cotidiano ele tem vigor, ele tem dinamismo, a Lua transitando em Leão acrescenta secura, com Vênus ali em Sagitário. Não é um ponto forte da Lua e nem é um ponto forte de Vênus, no signo onde estão, signos do fogo, né? Mas, como a natureza é fácil, e essa impressão aqui da secura cria linearidade. Mas a gente precisa ter atenção nas configurações de maior risco devido à quadratura Marte-Saturno, tá? A quadratura Marte-Saturno vai acontecer exatamente às 21h15.
Gente, só que como eles não se movimentam muito rapidamente, essa quadratura ela já vem sendo formada, né? Que ela acaba sendo muito mascarada pela dinâmica da Lua no domingo, que é muito fácil. Mas na segunda, principalmente depois das 16h55, domina esse perfil. E aí a gente vai precisar ter cautela. E também eu penso que isso tem muita relação com o contexto mundial, com os assuntos maiores, até em nível nacional. Ela é um pouco nervosa, tem um perfil um pouco angustiante, assim, vamos dizer, fora da caixinha, porque é uma quadratura em signos mutáveis, com o Saturno no término e na face de Marte, né, gente? Então, e também Marte aqui, ó, no término e na face de Saturno, mas Marte, olha, ele já tá bem prejudicado, ele está ofuscado, ele está entre a configuração sob os raios do Sol para entrar na combustão aqui, ó, ele está bem próximo já da combustão. Então ele está oculto, isso agita muito o perfil de Marte, onde ele não tem domínio, e numa configuração com Saturno cria um clima de tensão, tá? Ele é um clima sujeito a problemas, ele tem uma tendência acidental, ele tem um pavio curto, ele é muito confuso, então uma tendência, por exemplo, a mal entendidos de grande nível, grande escala também. Às vezes, pegando esse perfil maior, um líder, alguém fala alguma coisa que é mal interpretada. É um perfil que leva a uma configuração distorcida, tá? Então, o que eu recomendo para as iniciativas é bastante cautela, tá, gente? Não é bom de jeito nenhum iniciar alguma coisa com esse perfil, né? Ele é super confuso, relacionado a mal-entendidos, os assuntos relacionados ao ambiente marítimo, tem um perfil acidental, configurações desafiadoras entre maléficos, é sujeito a todo tipo de prejuízo, né, gente? A todo tipo de confusão, perfil um pouco mais agressivo, como eu falei para vocês, muito voltado para mal-entendidos, até porque como o Sol acaba ofuscando bastante Marte, aquela configuração do ponto cego, sabe, de não estar vendo alguma coisa, o que acrescenta mais ainda um perfil de mal-entendidos, vai ficar muito evidente no ar, tá? Então, atenção, não é bom momento nem para iniciativas gerais, nem para concertos, para reparos, para qualquer coisa que tenha uma elevação de risco. E por isso que o trígono entre Lua e Vênus ele vai ser um pouco melhor aproveitado para a rotina, que poderia ser uma coisa legal para as iniciativas, porque empolga um pouco mais, já não vai ser devido ao momento de uma conciliação com esse perfil de Marte com Saturno, que não é muito legal, né? Bom, isso vai ser nas segundas 21h15, e na segunda esse é o último movimento. A Lua vem do trígono com Vênus, né, que foi às 16h55, e o passo seguinte da Lua vai ser o trígono com o Sol, que é esse que aparece aqui. Alivia, isso vai ser na madrugada da terça, e essa quadratura Marte-Saturno, ela atrapalhou bem esse fluxo aqui da Lua em Leão, numa sequência de trígonos, né, configuração favorável e animadora. Quando a Lua chegar ao trígono com o Sol, a quadratura de Marte com Saturno não se afastou muito, só alguns minutos. Olha, Marte está em 25h32 e o Saturno em 25h16. Está começando, mas está muito próximo ainda. Então, esse trígono, que também seria bem legal, porque a Lua está no domicílio do Sol, ele precisa ter cautela. A Lua também está junto do lote da fortuna, é uma tendência bastante próspera, mas eu recomendo para vocês, devido à proximidade ainda da quadratura de Marte com Saturno, não exagerar se o assunto que você estiver iniciando for de muito alto risco. Para quem é líder ou precisa assumir, mesmo que temporariamente, alguma posição de liderança, ou se expor em imagem, apresentar alguma coisa, assim, pode ser legal até, né? Porque como a Lua beneficia bastante o Sol, e ele próprio já tem uma força aqui da triplicidade do fogo, isso pode ser muito interessante, né? Então, no perfil de lideranças, a gente tem alguma configuração de benefício. E no clima geral, vai aliviando muito, né? Porque a tendência é Marte se afastar da quadratura, a Lua está chegando aqui ao trígono com Sol, vai chegar ao trígono com Marte logo em seguida. Não tão em seguida, assim, pensando em horas, porque o trígono de Lua com Sol é 5h59 da terça, e o trígono de Lua com Marte vai ser exatamente às 21h05. Então, vai aumentando bem a influência na terça-feira, e a gente vai percebendo essa tônica mais fácil, né? A Lua está aqui no termo e na face de Marte, né? E cria um pouco mais de facilidade, já que ele está aqui, tá entrando no termo, pelo menos ele não está peregrino aqui onde ele está, né? Mas isso vai criando uma espécie de favorecimento muitíssimo interessante.
E vamos aproveitar bem. Olha, o Marte já está encerrando o ciclo dele aqui em Sagitário, logo mais ele entra em Capricórnio, que é a exaltação, vai ficar bastante robusto, forte e corajoso, mas esse trígono aqui de fogo, ele impulsiona, ele é bem vivo, muito dinâmico, então ao longo da terça vai melhorando, porque o Marte vai se afastando do aspecto difícil que ele teve com Saturno e vai ganhando essas facilidades aqui dos trígonos que vem em seguida, vai aliviando bem. Então, a terça-feira vai ganhando favorecimento para as iniciativas e vai ganhando velocidade, vigor, ânimo, energia. Ela é bem animada, é até uma percepção das horas passarem muito rápido. E também, assim, gente, trígonos do fogo são muito práticos, né? Porque tem calor, tem secura, então as coisas se desenrolam com bastante facilidade. Não emperra muito em complexidades de maneira geral. É lógico que isso também depende do que você estiver realizando, do planejamento, do domínio que você tem sobre os assuntos, né? Como eu falei na semana passada, não é só a configuração do céu que garante um sucesso total. A configuração boa do céu garante que o clima é favorável para determinado assunto, mas você tem que fazer sua parte, né? Também, né, gente? Então, isso é um ponto bem interessante do dia. A terça-feira vai melhorando. No trígono com Sol, Marte ainda não se afastou muito de Saturno, mas no trígono com Marte, né, da Lua com Marte, Marte já está se afastando um pouquinho mais, já bem mais dinâmico. A terça-feira acaba sendo um dia muito interessante. Atrapalha um pouquinho depois, porque aí a Lua vai ter um momento um pouquinho estressado com o Mercúrio. Mercúrio está aqui no finalzinho de Escorpião, então a Lua que está aqui também no finalzinho de Leão, que chega a uma quadratura. Essa quadratura será meia-noite e 26 da quarta. Nós vamos perceber mais ali no final da noite da terça, né? Ela já não é interessante muito para estudo, gente, para conversas, assuntos técnicos também, porque é muito rígida, tá? Ela tem um perfil no excesso da análise, é um pouco enrijecida, não tem flexibilidade nenhuma, e para conversas também fica muito dura, assim, sabe? Não é um clima assim de facilidade na interação de maneira geral. Pode ser um pouco impositiva, rancorosa, minuciosa, com nível assim de crítica muito elevado, né? Então, para conversas também não é muito bom. E nem para estudos, né, que sejam, por exemplo, estudos que precisem de aprofundamento, às vezes pode acabar indo para complexidades, né? Também não é muito bom. Para tema comercial de qualquer natureza também. Bom, gente, depois disso a Lua fica fora de curso, mas ainda na madrugada ela ingressa em Virgem às 4h20 da madrugada. E assim, quando a Lua ingressa em Virgem, ela tem domínio na Terra também, né, na triplicidade da Terra. Virgem é um signo de bastante praticidade e para a rotina é uma das melhores posições a Lua em Virgem, porque tanto tem uma facilidade pelo signo ser mutável, que facilita muito a realização das coisas, não é um clima emperrado, como tem essa facilidade da Terra também, que é linear, né, tem secura, muito bom. Só que o que acontece e que a Lua ingressando aqui em Virgem não tem nenhum aspecto muito rápido. O primeiro aspecto que ela vai ter vai ser uma quadratura com Vênus. E demora um pouquinho para começar a lançar os raios aqui nesse ponto, né? Que pega onde está Vênus, tá? Então, gente, isso vai acontecer praticamente 24 horas depois. A gente vai começar a perceber a influência de Lua, quadratura Vênus, na quarta-feira, lá para o meio do dia. Aí ela começa a ganhar um dinamismo. Mas então, a Lua ingressa em Virgem sem aspecto nenhum e vai depois seguindo para a quadratura com Vênus e vai fazendo com que toda quarta fique bem ruim para as iniciativas, né? Não fica muito legal. Eu também recomendo, ao longo da quarta-feira, você não exagerar muito com aquisições, né? Como Vênus está aqui próxima do Sol, está se aproximando cada vez mais combusta, né? Está em Sagitário, que é uma configuração bastante empolgada. Quando chega a uma quadratura com a Lua, recebe a quadratura, isso acaba distorcendo um pouco essa configuração dos desejos. Fica um pouco perdida, né? E às vezes isso pode ir para um campo excessivo de querer atender às satisfações de maneira geral. Então, cautela, tanto com dinheiro, né? Para aquisições de coisas que você tenha desejo e interesse, como para o assunto criativo também, com o campo afetivo, essas questões, não fica super legal. Para o mundo feminino também não é muito bom. Assuntos ligados à estética também, o campo artístico. Vai ser, então, uma quarta-feira que vai ter um pouquinho desse prejuízo. Mas não chega a ser mal-humorada, né? É só ter cautela com esses temas.
Bom, gente, a quadratura entre Lua e Vênus é no dia 11, quinta-feira, e vai acontecer às 4h46 da madrugada, né? Mas aí a gente vai pegar uma sequência de quadraturas da Lua com esses pontos aqui em Sagitário, que vai acabar trazendo um pouquinho de dificuldade para a quinta-feira toda, tá, gente? Bom, primeiro, então, a Lua vai chegar à quadratura com Vênus às 4h46 e em seguida, não, muito mais lá na frente, às 17h51, ela vai chegar à quadratura com o Sol. Então, nós vamos pegar a quinta-feira na sequência dessas duas quadraturas até o final da tarde. Não é bom para iniciativa, não é bom para atendimento de satisfação, excessos no campo estético, beleza, né? Aquisições, assuntos artísticos e artesanais, plano criativo. E quando chega a quadratura com o Sol, não é bom para exposição pessoal, para figuras de liderança. Exposição, então, quando você tem que assumir alguma liderança em algum assunto, também não é muito bom, tá? Cautela, se você tiver que realizar alguma coisa nesse sentido. Também fique atento para não arriscar muito, gente, porque é uma sequência de aspectos aí um pouquinho mais complicados, né? Da Lua. A gente vai ter, assim, ó, entre o aspecto de quadratura de Lua e quadratura com Saturno, alguns alívios aqui, bem temporários, mas não aliviou a quadratura com Vênus e a quadratura com Sol, tá? Então, a quadratura com Sol vai ser na quinta, 17h51. Isso vai fazendo com que a quinta-feira fique um pouco atrapalhada para as iniciativas até o final da tarde, mas na quinta-feira, aí a gente tem o Mercúrio ingressando em Sagitário, né? Ele já tinha ingressado em Sagitário, ficou retrógrado e voltou para Escorpião, e agora ele ingressa de novo. Ele ingressa em Sagitário sem aspectos. E o signo de Sagitário é o ponto do detrimento de Mercúrio, mas ele tem aqui esses 10 graus iniciais, pelo menos, que afaste o decano dele. Só que ele está bem prejudicado, né? Está no detrimento. E essa indicação, ela empolga um pouco com o ritmo cotidiano, assuntos ligados à comunicação, plano da transferência das informações, o ir e vir dos assuntos, ele fica um pouco apressado, ansioso, um pouco inquieto, né? E principalmente quando a Lua estiver em aspectos mais difíceis, aí concilia um pouco com esse desequilíbrio aqui do Mercúrio que a gente pode perceber mais. Porque como a Lua se movimenta um pouco mais rápido, muito mais rápido do que Mercúrio, se ela tiver em um aspecto bom, uma sequência de bons aspectos, vai mascarar um pouquinho, a gente não percebe muito, tá? Mas, assim, atentos à ansiedade, à correria, né, com as coisas, né, os assuntos burocráticos, papelada, aí vai necessitar um pouquinho mais de aprofundamento. O ingresso do Mercúrio em Sagitário é na quinta-feira, às 19h39, tá? Bom, gente, o que acontece depois é que a Lua, desde que passou pela quadratura com o Sol, ela vai se aproximando desse sextil aqui, olha, com Júpiter no signo de Câncer. E assim, pelo menos ele dá uma quebrada, a Lua dá uma quebrada na sequência de quadraturas, mas não que esse sextil seja muitíssimo aproveitado para um campo de prosperidade. Eu penso que ele é um pouco mais calmo, né? Ele favorece um pouco mais a calmaria, tá? Porque a Lua se beneficia da posição de Júpiter, né? Aqui é o ponto da exaltação do Júpiter, mas é o domicílio da Lua. Só que a Lua está no ponto do detrimento de Júpiter. Então, isso não favorece os grandes riscos, pensando em prosperidade, processo criativo, né? Assuntos com viagens. E o sextil é um aspecto muito leve. Então, como eu falei para vocês, ele vai ajudar muito mais na calmaria mesmo, né? Ele dá uma quebrada nessa dinâmica de quadratura, alivia um pouco, né, esse clima um pouco mais adverso que a gente pode estar sentindo, mas é uma coisa assim mais da calmaria mesmo, né? Então a gente vai percebendo o aumento dessa influência desde a quinta 17h51, quando a Lua passou pela quadratura com o Sol, né? Essa quadratura aqui, ela alivia um pouquinho mais, mas não por muito tempo, porque depois disso ela vai seguindo para a oposição com Saturno. E olha, gente, essa oposição, ela dá uma amolecida no clima, né? Porque, como eu falei para vocês, que a Lua em Virgem tem um plano mais versátil, né? Que é bem legal. Só que na oposição com Saturno em Peixes, ela amolece. Então, assim, a gente tem uma tendência um pouco mais à preguiça, né?
Mas como vai acontecer na madrugada e uma boa parte das pessoas ainda não acordou, porque vai ser 4 horas da madrugada da sexta-feira, talvez a gente não perceba muito, né? Fica atento se você acordar muito cedo para não perder o horário, né, gente? Para atividades práticas, assim, ela não é muito legal. Tem uma tendência a atrasos, tem uma tendência complexa, fica um pouco evasiva, assim, atrapalha um pouco a concentração, né? É um perfil um pouco chato. Vai ser às 4 horas. Aí a Lua fica de novo na configuração de sitiamento, né? Porque ela passa aqui pela oposição a Saturno, e o que vem em seguida, gente, é a quadratura com Marte. A quadratura com Marte vai ser no começo, no meio da manhã, 8h56. Então, outra sexta-feira com a Lua sitiada. Clima de sextou só depois, tá, gente? Por enquanto, não. Até o meio da manhã, a gente tem uma tendência que é difícil para engrenar. Agora, essa configuração de quadratura, ela já é agitada, então ela tem uma tendência a imprevisibilidades, problemas técnicos, irritabilidade, um certo nível de ansiedade, né? Ela é um pouco mais agressiva, né? Fica um pouquinho assim. Agora, a Marte já está totalmente na faixa da combustão, e está excessivo no calor, então a gente precisa ter cautela, o que vai fazendo então com que a sexta-feira fique meio atrapalhada para as iniciativas, né? Desde a de tudo, porque assim, ela tem um sextil com Júpiter meia-noite e 44, mas depois vem na oposição Saturno, quadratura a Marte, então a gente vai pegar até o meio da manhã com uma tendência ruim, né? Depois das 8h56, não melhora muito porque a Lua fica fora de curso. Ela ingressa em Libra no início da tarde, às 13h04. Então, desde as 8h56, meio da manhã, até as 13h04, a Lua estará em Virgem fora de curso. Para as iniciativas não é bom, mas pelo menos ela vai se afastando da quadratura com Marte, alivia um pouco mais a questão da tensão. Então, para atividades cotidianas não é super ruim, ela vai se afastando da quadratura com Marte, vai melhorando um pouquinho mais, né? Quando a Lua ingressa em Libra, a gente já entra num clima um pouco mais equilibrado. E aí, do início da tarde até o meio da tarde, então, na verdade, a gente vai pegar o restante da sexta-feira com bastante facilidade, porque, olha, a Lua vem aumentando a influência do sextil, com o Mercúrio que ingressou em Sagitário, né? Esse sextil será perfeito às 15h02. Ele é bem tranquilo, o sextil é um aspecto leve. São os astros que representam bastante a vida diária, né? O ir e vir, assuntos práticos. É muito fácil, né? E a gente vai sentindo, então, bastante leveza. Aí sim, vai tendo um clima do sextou, né? Aí a gente fala, né? Mas isso vai ser, então, do meio da tarde em diante, né? Bom, também é o horário aí que a gente está começando ele vai pegar aquela fase do encerramento do trabalho, né? Realmente é bem legal, uma configuração bem tranquilinha, né? Mas depois vai ficando também muito legal, gente, porque conforme a Lua for se afastando do sextil com Mercúrio, ela vai começando a se aproximar do sextil a Vênus, né? Então, esse sextil de Lua com Vênus vai ser no sábado à noite, às 21h53. Olha, esse sextil aqui. Muito legal, porque ao longo de todo o sábado, desde a sexta-feira, a gente já começa a perceber a influência. E o sábado todo, né? Até às 21h53. Aí a gente vai tendo facilidade, tá? Então, o sábado vai ser um dia bastante agradável. Aí sim, muito legal. A Lua tá no domicílio de Vênus, tá junto aqui do lote da fortuna no momento exato do sextil. É momento bastante agradável para diversão, entretenimento, para o plano de romance também. Ele é mais descontraído, né? É bom para festas, né? Essas coisas do campo do entretenimento. É bom para esse período de compras, né? Para atendimento de satisfação geral. Ele é bem descontraído. Então, todo tipo de descontração aqui pode ser legal. Ele é festivo, né? É um sextil bastante alegre, assim, ele é muito festivo. E vai ser às 21h53, então nós vamos pegar o sábado inteiro com favorecimento para as iniciativas. Por isso que eu disse para vocês que nós iniciamos bem a semana, só que com perfil de domingo com clima de água, profundo, místico, mas vamos encerrar a semana com clima festivo. Depois que a Lua passa pelo sextil com Vênus, ela vai ter sextil com Sol, depois sextil com Marte, então isso vai aliviando bastante o clima. O pior período ali vai pegar a quinta-feira, né? A gente vem de quarta, quinta, mais ou menos ali, sexta, né? Até o meio da manhã com uma tendência ruim. Mas depois vai aliviando bem. Atenção à segunda com a quadratura entre Marte e Saturno também, que
vai deixar o clima aí com uma tendência um pouco mais tensa, né? Mais uma semana boa, né, gente? Tem muitos bons momentos. Eu acho muito legal esse perfil entre sexta e sábado, aí com essa sequência de sextis que vai deixar o clima bastante leve. Dá para aproveitar muito bem. E coloca aqui nos comentários aí se você aproveita bem esses momentos, porque eu penso que as pessoas têm muito medo quando a gente coloca os aspectos difíceis, né? E até tem mais views nos vídeos, penso, quando eu coloco semana caótica, assim, essas coisas, todo mundo fica mais cauteloso. Mas tem que aproveitar os bons momentos, gente. A astrologia letiva é para isso, para você aproveitar os bons momentos, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Não esquece de curtir, deixar seu comentário, hypar o vídeo. Muito obrigada e até a próxima semana, então. Até mais.